Episódio 1 de Rekishi no Kuro Akujo ni Naruzo. Ou simplesmente vou me tornar uma vilã que entrará para a história. O anime começa com a protagonista dizendo que Alicia é a vilã de seu jogo favorito. Ela é malvada e acusa a protagonista, mas ela admirava sua força e sentia empatia pela crueldade que ela passava. E não foi capaz de sentir carinho pela protagonista, pois era uma academia de magia para nobres, mas aceitaram uma plebeia. Uma boazinha que só falava coisas bonitas, usava o sorriso inocente e angelical para manipular o príncipe. As amigas delas diziam que gostariam de ser a protagonista, pois todos gostam dela, mas ela pessoalmente, se tivesse uma segunda vida, preferiria sem dúvida ser a vilã. Nesse momento, ela acorda e percebe que se lembrou de tudo isso. Agora, ela se chama Alicia e tem 7 anos, e é a filha da nobre família Williams. Seus irmãos são os interesses românticos na rota do jogo, e até ontem ela não tinha pensado nisso, mas agora está claro que esse mundo é o mundo do jogo. Então, animada, ela percebe que renasceu como a vilã. E não pode desperdiçar a oportunidade. Se esforçará para ser a melhor vilã do mundo. Será uma vilã que entrará para a história. De manhã, ela sai correndo de seu quarto e cumprimenta sua mãe, que está junto com a empregada. Ambas ficam surpresas de vê-la acordada tão cedo, e ela pensa que deu adeus à garota sem disciplina de ontem. Se quer ser uma vilã que entre para a história, ela não pode perder tempo. Ela vê seus irmãos treinando com a espada e pede para o seu irmão Albert que a ensine a usar a espada. Ele pergunta por que tão de repente e ela diz que quer ser mais forte. Seus outros 2 irmãos, que são gêmeos, Henry e Alan, dizem que ela está mentindo e que deve ser outros de seus caprichos, pois eles já a conhecem. Ela tenta explicar, mas Albert diz que vai ensinar, porém primeiro ela terá que ganhar força, fazendo 100 abdominais e 50 flexões, ou seja, ela vai ter que virar o Rock Lee. Que o trabalho duro derrota o talento natural. Se ela fizer isso por uma semana, ele ensinará, mas ele fala que não acredita que ela seja capaz. Os irmãos gêmeos concordam e ela diz para eles não a subestimarem, e diz para Albert esperar uma semana e ele verá. Ela sai correndo animada. Depois disso, ela decide ir até a biblioteca e fazer os exercícios só à noite. Na biblioteca, ela pensa que começará a estudar magia. Naquele mundo existe magia, mas só os nobres têm mana para poder usá-la. Há vários atributos mágicos e os mais básicos nesse mundo são a escuridão, o fogo, luz, vento e água. Os nobres que dominam os 5 atributos básicos são as 5 grandes famílias que trabalham sob as ordens do rei e são os pilares do reino. Entre eles está a família Williams, que é a família da Alicia. Eles são experts em magia da escuridão. Embora ela tenha talento, tem que praticar para dominar a magia e se pergunta se é cedo para começar a estudar. Andando pela biblioteca, ela percebe que não tem nenhum livro sobre magia. Então decide ler um livro sobre plantas. Mas depois de um tempo, ela percebe que é tarde e que passou muito tempo lendo. Ela se distraiu lendo sobre coisas que existiam naquele mundo que no seu velho mundo não existiam. Ela percebe que leu muitos livros e pensa que é incrível que tenha lido tanto em um só dia e se pergunta se é superdotada. E pensa que seu futuro é promissor. À noite, ela faz os exercícios e reclama porque percebe que seu corpo é fraco. De manhã, ela faz os exercícios novamente e percebe que foi mais fácil. Durante os dias que se seguem, ela continua lendo e fazendo os exercícios todos os dias, e depois de 7 dias, ela percebe que seu progresso foi fenomenal. Durante o café da manhã, ela pensa que pode fazer 500 abdominais e 300 flexões, e seu irmão Albert não poderá se queixar. O pai pergunta o que está acontecendo com ela ultimamente, pois ela está acordando muito cedo. Ela diz que não é nada, e um de seus irmãos pergunta o que ela está fazendo durante o dia, mas ela diz que é segredo, e pensa que assim está dando a impressão de estar tramando algo como uma vilã. E ela também não pode falar que recordou da sua vida anterior, pois eles não iriam acreditar. A mãe recorda que Albert tem que sair porque ele vai para visitar a academia de magia. O pai diz que o tempo passa voando, que ele já tem 12 anos e em 3 anos ele vai ter que se matricular. Alicia pensa que não poderá treinar naquele dia enquanto ele não voltar. Na biblioteca, ela vê uma vila em situação ruim em um de seus livros, mas se distrai ao escutar o relógio. Ela corre porque seu irmão retornou e percebe que ele está junto com os garotos que são as diferentes rotas do jogo. Eric, que é da família Hudson. Eu vou falar com meu sotaque, tá? Eric, que é da família Hudson, que usa magia do fogo. Ele tem o cabelo vermelho porque fogo, vermelho e tal. Finn, que é da família Smith, que usa magia da luz. Gale, da família Evans, que usa magia do vento. Curtis, que é da família Kenwold, que usa magia verde. Ele não é de nenhuma das 5 grandes famílias. E por fim, o único filho do rei, o príncipe Duke Seeker, que usa magia da água. Tem o cabelo azul também, porque água, azul, meio
óbvio. O Duque é com quem a protagonista fica no final do jogo. É dele que a Alicia mais gosta, mas o amor é coisa de protagonista. Ela pensa que essa é sua oportunidade de dar o primeiro passo como vilã. Ela vai até os garotos e o Finn, o Gale, o Eric e o Curtis ficam impressionados com ela, falando que ela é fofa e pequena. Ela pensa que de perto todos são muito mais bonitos do que a média. Então ela se apresenta dizendo seu nome e Gale diz que ela não é como os irmãos descreveram. E Finn comenta que ela é educada, muito educada para sua idade. O Duque, sem dar muita atenção, pergunta se Alan não vai mostrar suas habilidades com a espada. Alicia pede para se unir a eles, pois Albert prometeu começar a ensiná-la. Ele diz que para isso ela precisaria ter feito os exercícios todos os dias, mas ela diz que fez. Albert fala que vão começar com Alan e não dá muita atenção para ela, e eles se posicionam para começar. Alicia pensa que ele não acredita nela, então ela corre até Albert e toma a espada dele, chuta uma árvore, uma maçã cai e ela corta a maçã no meio com a espada. Depois disso, todos os meninos ficam bem impressionados e ela fala que avisou o irmão para não subestimá-la. Ele diz que vai ensiná-la, ela fica feliz e diz que vai se trocar e sai correndo. Nesse momento, o príncipe começa a dar mais atenção para Alicia. Depois de um ano que o irmão começou a ensinar ela a espada, como é que ensina? Desculpem se alguns termos não estão corretos, é que eu tô assistindo legendado em espanhol, então, perdão. Depois de um ano que o irmão começou a ensiná-la, ela pensa que ainda passa seus dias só marcando a espada. E ele falou que para ela ir mais à frente deve poder empunhar a espada por várias horas. Ela pensa que se não quisesse ser a melhor vilã do mundo, já teria ficado farta disso tudo. E nesse último ano, o príncipe tem visitado eles muitas vezes. Em uma pausa do treino, o príncipe conversa com ela e ela pensa que é a primeira vez que ele fala com ela. Ele pergunta por que ela se esforça tanto para aprender esgrima. E ela tenta dizer vilã, mas aí ela logo percebe que não pode falar isso. Então ela diz que quer ter força como se fosse para proteger uma vila. Ele sorri e diz que espera que ela consiga, e enquanto isso ele faz um carinho na cabeça dela e ela fica meio envergonhada. Albert aparece e chama o príncipe, e o príncipe pede desculpa por ter interrompido ela, solta o cabelo dela e ela sai andando. Albert observa que o príncipe aparece muito ultimamente, e ele pensava que era por causa dos livros, e pergunta ao príncipe se por acaso, e aí ele olha para Alicia. O Duque diz que não sabe o porquê, mas ele também gostaria de saber. Lembrando que nesse momento da história, a Alicia ela tem 8 anos de idade e o príncipe tem 13. As 5 grandes famílias conversam sobre o povo de Loana, que é uma vila que está em condições muito ruins, e um deles observa que se eles enviassem ajuda, o descontentamento reinaria entre o povo, porque eles são um povo criminal, um povo criminoso. E um deles comenta que a prioridade deles deve ser a rosa dourada, a rosa de ouro. O chefe da família Smith, que é o pai do Finn, diz que o reino e o povo precisam de esperança, e diz que eles são as 5 grandes famílias, e acredita que deveriam descansar um pouquinho. Pelo menos no espanhol tava assim, tomar um descanso. Tomar um descanso é descansar, né? Continuando, ele disse que Finn convidou Alicia para sua casa. O pai de Alicia, que é o Arnold, diz que falou para ela não causar problemas. E os outros pais dizem que seus filhos falaram que ela é muito educada. O pai de Alicia, Arnold, disse que ela costumava ser muito egoísta há um ano. Mas aí ela começou a se trancar na biblioteca e até hoje ele não sabe o porquê. Chegando na casa de Finn, ela agradece pelo convite e ele convida ela para tomar um chá no jardim. O empregado avisa Albert que o rei irá visitá-los. Finn também avisa para Alicia que tem outros convidados, e abrindo a porta ela percebe que todos os garotos estão lá e se pergunta o que é que eles estão fazendo ali. Ela vê que na mesa tem um mapa e comenta e pensa que no final do jogo Alicia é exilada em um país estrangeiro. Ela se pergunta se já chegaram nesse final, que foi muito rápido e que a história avançou muito. Nesse momento o rei aparece e ela se pergunta o que ele está fazendo lá. Ela o cumprimenta e ele pede para ela levantar a cabeça e diz que ouviu falar dela e queria que conversassem. Ele pergunta o que ela pensa da posição em que se encontra o reino de Durks. Vou falar Durks então. Ele pergunta o que ela pensa da posição em que se encontra o reino de Durks. Ela pensa que não entende porque ele está perguntando uma coisa de política para uma menina de 8 anos de idade. E se pergunta se é uma prova. E logo se dá conta que entendeu. É uma prova para ver o quanto ela é vilã. Então ela diz que apesar do reino ser uma grande potência, não considera um grande país. Nesse momento todos ficam impressionados com a resposta dela. Ela diz que a economia é forte, mas a maioria do dinheiro está nas mãos da nobreza, criando uma brecha de riqueza. E recorda a imagem que ela viu no livro, que era lá do povoado da vila de Loana, que era justamente aquela que o rei estava conversando com os outros líderes. Ela comenta que em Loana os habitantes nem sequer sabem se poderão comer no dia seguinte. O descontentamento com a nobreza está crescendo
acontecendo e eles estão à borda de uma revolta. O rei pergunta se ele deve potencializar a economia e como ela acha que deve fazer isso. Ela pensa que ele espera muito dela e responde que podem aproveitar as minas de ouro de seu vizinho Calveira. Ele comenta que Calvera é governada por Laval e pergunta se devem tomá-los. Ela diz que não, que devem financiar a independência de Calvera, assim evitarão conflito e conservarão a relação, podendo comercializar com Calvera e eles estariam em dívida com eles. E quando se tornarem independentes, terão prioridade negociando. Ela pensa que usar os demais para obter benefício é algo que a mocinha nunca faria. O rei diz que foi um prazer falar com ela e vai embora. Ela respira aliviada e o príncipe pergunta se ela ficou nervosa. E ele fica muito perto dela e ela percebe que ele realmente é bem bonito. Conversando com o pai de Finn, o rei diz que foi muito interessante, e ele diz que se alegra em ouvir isso, e diz que tinha algo para comentar com o rei. Eles encontraram a rosa de ouro, a rosa dourada. Observando a rosa, o rei pergunta onde ela foi encontrada. Um deles responde que foi um padeiro do povo do castelo. Quando a filha do padeiro nasceu, essa rosa floresceu e ele conservou. Eles percebem que a filha do padeiro é a santa. A garota que se unirá ao governante do reino e guiará o mundo para a paz e a salvação. Quando nasce alguém que está destinado a controlar o destino do reino, floresce uma rosa especial. Eles já comprovaram isso com o florescer da rosa azul que floresceu para o duque. Então podem concluir que a rosa dourada é da santa. E sem dúvida alguma, o reino prosperará tendo eles no comando. Mas uma mudança tão grande sempre tem um preço, e quanto maior a mudança, maior o preço. O pai de Finn observa que tempos difíceis esperam por eles e todos ficam tensos. Ele lembra da lenda da santa e nesse momento aparecem algumas imagens mostrando que talvez aconteça algum tipo de destruição. E o rei diz que o duque vai ter que ser forte e aceitar o seu destino. Ainda na casa de Finn, o príncipe observa Alicia comendo alguns doces e Curtis diz que ele costumava ser chamado o príncipe de gelo. E Finn diz que chegou uma brisa da primavera. O calor da primavera tá chegando para o príncipe. Lembrando que ele tem 13 e Alice tem 8. Tudo bem. Quando está prestes a ir embora, o príncipe chama Alicia e dá a ela um presente de aniversário, dizendo que sabe que é um pouco tarde. Ela agradece e pergunta se pode abrir. Ele diz que sim e quando ela abre percebe que é um diamante. Ela fica impressionada e ele pergunta se ela gostou. Ela diz que sim, que será o seu tesouro. Ele diz que se alegra e vai embora. Ela pensa que nesse mundo os diamantes são muito valiosos, mais do que no seu antigo mundo, e se pergunta por que é que ele deu isso para ela. Em casa, enquanto faz os exercícios, ela percebe que é um colar de diamante que é pequeno, então não atrapalha nos exercícios. E mesmo se Duke se apaixonar pela protagonista e pedir de volta, ela não vai fazer isso. Ela olhará para ele e se negará como uma vilã. O mundo deve esperar para conhecer a vilã que vai entrar para a história. Ela pergunta o que ele... Não, ele que pergunta. Ele pergunta andando pela biblioteca. Andando. Então ela corre até Alan. Não, corre até Albert. Curtis, que é da família Kenwood. Depois de um ano que ela está treinando, ela pensa que ainda passa os dias só blandiendo. Tem que achar a tradução dessa palavra. Blandiendo. Marcando. Ah, marcando a espada. Eu sou a vergonha da profissão. Depois de um...